Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Uma mulher é morta pelo ex-companheiro em um carro de polícia depois de denunciá-lo. Estudante de 16 anos é assassinada dentro da sala de aula por ter se recusado a namorar o agressor. Esses são alguns casos extremos e emblemáticos de violência de gênero. Crimes que ocorrem pelo entendimento do assassino de que a mulher é propriedade dele e lhe deve obediência total. No Brasil, a cada 2 horas, uma mulher é assassinada. O país também registrou quase 50 mil ocorrências de estupro no ano passado, segundo números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O que está por trás dessas agressões? A sociedade é conivente? Como combater a violência contra a mulher? Este é o tema da minha conversa com as deputadas Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, e Rosinha da ADEFAL, do Partido Avante de Alagoas. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, um programa da rádio e da TV Câmara. Deputadas, bem-vinda ao Câmara Debate. Deputada Jo Moraes, vou começar fazendo uma pergunta que depois vou perguntar para a deputada Rosinha também. A sociedade é conivente? Como é que é vista ainda a violência contra a mulher? Eu diria que nós temos um desafio histórico, cultural, que é a sociedade compreender que a violência contra a mulher é uma violência contra a humanidade. Nós vivemos conquistas importantes, desde a construção da aprovação da Lei Maria da Penha, e nesta década nós tivemos importantes avanços institucionais. Nós saímos de 5 varas do Poder Judiciário para 111 varas no país inteiro. Mas nós estamos cada vez mais sentindo que há um crescente nível de denúncia, isso torna mais presente e transparente, mas a gente sente que se mantém. Você citou vários casos de violência muito dura. Uma na sala de aula por não namorar, um policial que matou sua esposa, que também era policial. Então, virou cotidiano. A gente ainda não consegue entender. E eu diria que a violência cresce na exata medida que a sociedade cria uma intolerância geral. Hoje, todo mundo briga com todo mundo, a intolerância e os preconceitos são múltiplos. E eu sinto que nesse tipo de intolerância, a cultura da violência só cresce. Por isso que se mantém as mulheres assassinadas. Deputado Rosinha, a senhora concorda? É um fenômeno social aí no sentido de que existe um comportamento que já é tradicional de machismo e subjugação da mulher? Com certeza um fenômeno social, mas também cultural. Eu vou pegar o gancho da fala da deputada Jo e vou dizer que apesar de haver essa intolerância toda que leva a uma violência muito maior, há uma tolerância, né, ao machismo, à cultura. Ela acaba sendo passando de famílias a famílias, de décadas a décadas, de gerações a gerações. A própria mulher, sem perceber, fomenta essa cultura do machismo. Então, a gente precisa mudar essa cultura. É também uma questão cultural, além de ser uma questão social. A sociedade é, sim, responsável por essa violência ainda cometida a nós mulheres. Por onde começar, deputadas? Nas escolas? Acredito que sim. Acho que para mudar uma cultura, só através da educação. Não tem outra forma. Eu acho que é importante, a gente tem que começar pela cadeira na escola, mas também tem que manter uma mesma ofensiva numa estrutura institucional, pública, que apoia a mulher vítima de violência. Eu fui presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher em 2013. O nosso relatório foi 1000 páginas. Nós fizemos um relatório de todos os estados. E qual era o ponto vulnerável? É que, no caso das políticas públicas, das instituições do Estado brasileiro, a gente tinha crescido no número de delegacias, a gente tinha crescido no número de varas especializadas, a gente tinha crescido no número de
ONGs que estavam apoiando essa ação. Mas a gente não tinha crescido em recurso financeiro, dinheiro, para assegurar a qualificação dos policiais civis, ter viatura para que as mulheres vão deter os agressores. Então, faltava recursos permanentes, faltava qualificação e faltava também uma certa ampliação da punição. Eu diria, o Estado ausente, ele não sofre nada. Gera impunidade. Gera impunidade. Pode o governo do Estado de um lugar, como foi o caso na época que eu estive no Rio de Janeiro, que o governador nem nos recebeu, e não tem nenhuma punição ao gestor que não implementa essa lei. Por isso que eu acho que a gente tem que ter a cultura, tem que fazer uma pressão à sociedade, mas também ter políticas públicas e estruturas. O triste é concordar com a deputada Jó e dizer que em 2013 faltava. E a realidade é que ainda falta. E essa falta tem aumentado, porque com a diminuição dos recursos, dos investimentos de uma forma geral, na educação, na saúde, na segurança, então essa falta aí tem aumentado muito. A gente ainda não conseguiu efetivar a Lei Maria da Penha. A gente aumentou, sim, em números consideráveis, mas efetivamente ainda não conseguimos alcançar as vítimas. Porque se antes não havia onde denunciar, não havia onde buscar o acolhimento, e hoje há um pouquinho mais, também já há um número crescente de denúncias. Então, por haver um número crescente de denúncias, os equipamentos são muito poucos. Concordando em grau, gênero e número, em tudo que a deputada Jó falou, e que tudo, para que a gente consiga efetivar a legislação, realmente vai partir por um investimento maior e, quem sabe, a consciência coletiva de buscar a responsabilidade do gestor público de responder por improbidade administrativa por não cumprir a legislação. Só para completar, eu acho a deputada lembrou uma coisa muito concreta. A falta de recursos, nós aprovamos uma emenda constitucional que congelou recursos por 20 anos. Não, tudo bem, controle fiscal, o Estado não pode... Só que isso tem digital. Em 2015, o orçamento de 2015, nós tivemos um gasto de 239 milhões. Veio indicado para 2018 um orçamento de 38 milhões. Ainda bem, deputada Rosê, que nós temos a deputada Rosângela Reis, que está no orçamento setorial, e ela está arrancando recursos de um ou outro lugar para ampliar o combate à violência. Deputada Rosângela Gomes. Rosângela Gomes. E a deputada Soraya, que está, nossa coordenadora da bancada, que está fazendo uma pressão muito grande. Mas o fato concreto que sai de 2015, de 239 milhões, para entrar agora, que talvez a gente não chegue a 60 milhões. Isso é um impacto. O país que a gente tem é o país que a gente vive. E isso se repercute nos estados e municípios, né? Que é onde a violência de fato acontece. Se não chega recurso da União para os municípios, eles próprios não têm recurso para investir nessa área. E é por isso que o crescente número aumenta, né, que o número cresce a cada dia nos municípios e, infelizmente, é uma realidade que a gente até sabe o que fazer, mas não consegue, de fato, dar uma coisa que efetivamente resolva a situação. Agora, deputadas, a senhora falou da CPI da violência contra a mulher. Uma das bandeiras da CPI, que foi encampada aí pela bancada feminina, é a criação do Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O que tem impedido? É o corte de recursos? É alguma questão política? O que tem impedido essa votação aqui na Câmara? Por incrível que pareça, é algo que é muito duro. O Senado aprovou no mesmo ano, imediatamente. 2013 está aqui 2017. É que no debate, a partir dos últimos 2, 3 anos, passou a ter uma visão muito conservadora aqui na casa para reduzir, inclusive, políticas públicas em relação aos direitos sexuais e reprodutivos. Então, há uma insistência de determinados deputados de botarem no fundo de enfrentamento à violência doméstica o dado de
impedir que qualquer recurso desse vá para uma possível vítima de estupro e que não pode ser aplicado no Código Penal. Tem que se excluir a aplicação do direito à interrupção da gravidez previsto há 77 anos no Código Penal. Então, nós estamos enfrentando uma questão de... Viabiliza porque muitas vítimas de violência doméstica também são vítimas de estupro. Então, você tem que usar recursos, disponibilizar do enfrentamento da violência para uma atenção a possíveis pessoas dessas. E nós estamos, a deputada Soraya está conduzindo bem, tentando construir um consenso, mudando determinados textos, mas há uma insistência, tem que ter a tal da emenda que exclui os casos de Código Penal. E aí vive-se o impasse. É um equívoco de entendimento, é um equívoco mesmo, é uma visão conservadora e que só leva a esse número crescente de violência e a diminuição de recursos. Com certeza o fundo seria um grande alicerce, um grande fundamento, um grande braço, onde a gente teria esses recursos, já que não vem do orçamento da União, não tem nos estados e municípios. Se a gente tivesse esse fundo muito bem administrado, com certeza as campanhas, as mulheres fariam campanhas, a gente conseguiria arrecadar recursos que efetivamente tiraria Maria da Penha do papel para se tornar realidade. Deputados, a gente vai fazer uma pequena pausa e já voltamos para continuar a conversa. Estamos conversando sobre violência contra a mulher. Nossas convidadas são as deputadas Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, e Rosinha da ADEFAL, do Partido Avante de Alagoas. Continue conosco. Câmara Debates está de volta. Hoje nós estamos conversando com as deputadas Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, e Rosinha da ADEFAL, do Partido Avante de Alagoas. O tema é violência contra a mulher. Deputados, no bloco anterior, a gente falava da dificuldade na aprovação de um fundo específico para o combate à violência contra a mulher. Senhoras, qual é a relação disso com o fato da gente ter uma subrepresentação das mulheres aqui? Deputada Ju. Eu acho que é evidente que se a gente tivesse mais mulheres, o nível de pressão, de convencimento seria muito maior. Agora, tem uma questão que eu acho que mesmo entre nós, deputada Rosinha, nós temos que nos entender. Os problemas dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres são algo que como eu disse, 77 anos atrás, o governo Getúlio Vargas garantiu a licença maternidade. São questões que dizem respeito à nossa vida. E há uma certa confusão com a opção religiosa das pessoas. Os deputados têm um direito, e ninguém mais do que o PCdoB defende esse direito à liberdade religiosa, porque nós fomos autores, na Constituinte de 45, de uma emenda que garantiu a liberdade religiosa. Para nós, a liberdade religiosa é sagrada, um direito individual. Uma coisa é eu ter a minha fé, outra coisa é eu querer botar esta minha fé para que o Estado passe a administrar segundo as regras da minha fé. Então, eu acho que se confundiu aqui, mesmo algumas deputadas, às vezes, ficam com dificuldades pela própria convivência, de terem essa escolha. Direito sexual reprodutivo é direito da mulher conseguir ter filho. Então, inseminação artificial, não existe apoio no SUS para as mulheres que querem ter filho e têm dificuldades. As mulheres que querem planejar seus filhos. E a mulher vítima de estupro ou que risco de vida da mãe, que quer salvar sua vida. E é legal, né? E é legal. Então, eu acho que nós temos que enfrentar aqui, que é uma presença maior da mulher, mas também uma liberdade de debate. Essa pressão, às vezes, de opções religiosas que se somam, terminam botando o foco na mulher. Então, o MEC não pode fazer escola de orientação sexual por menino, o menino engravida cedo. Então, essas questões a sociedade tem que discutir e ter uma visão laica. A minha fé é minha fé. O meu Estado tem que garantir a minha fé e todas as opções da população brasileira. Deputada Rosinha, a senhora acha que é possível chegar a esse consenso? Acho que é possível, sim, mas eu ainda vou para outra vertente da sua fala, que é essa representatividade aqui.
ela passa pela mesma dificuldade que é a financeira. A gente tem pouca representatividade feminina, porque os partidos também investem muito pouco nas campanhas das mulheres e, por isso, a dificuldade da gente chegar ao parlamento para nos representar e representar a maioria da população brasileira. Então, nesse mundo capitalista, a única resolução dos problemas é o dinheiro. Muitas vezes as mulheres acabam tendo que vir por parentesco, porque conseguem se eleger pela proximidade com outros familiares políticos. Né, Exatamente. Exatamente. No caso das senhoras é mais raro aqui, né? Que a gente vê por um ideal, por uma ação concreta, de ações concretas, né? por um movimento, por uma representatividade social. Né? Mas não quer dizer que a representatividade familiar não tenha valor e não tenha posicionamentos aqui na casa. Existem sim, mas elas também são muito importantes e valorosas e têm se posicionado, em sua maioria, como verdadeiras políticas. Mas é preciso que a gente venha aqui representando a população e, para representar a população, precisa que esse sistema dê oportunidades da gente fazer a política como todo homem faz. A todas, né? Sem restrições. Eu acho que nós temos que assim, sair desse momento, e é sempre importante que a TV Câmara possibilite esse debate, que é um debate muito livre, muito controverso, já participei de verdadeiras lutas de ideias aqui, mas é com a compreensão. Primeiro, a sua primeira pergunta, a violência contra a mulher, ela se mantém como um fenômeno social muito duro. Segundo, ela tem uma particularidade, a deputada Rosinha, ela, assim, enquanto mulher com deficiência, a dimensão dessa violência e as dificuldades de ter acesso a qualquer coisa são muito maiores. E as mulheres negras. Eu fiquei assustada nesse relatório que a ONU liberou agora, que as não negras houve redução de feminicídio. E em 7,4%, redução. E o aumento? E nas negras, houve um aumento de 22% no feminicídio de mulheres negras. Por isso que eu acho que a gente sai daqui com essa consciência e certa que nós temos que buscar política pública, mais dinheiro e mais mulheres aqui para a gente poder avançar. Deputada Rosinha, esse recorte que a deputada citou das mulheres negras e das mulheres deficientes, como enfrentar esses pontos especificamente? Fazendo políticas públicas específicas para essa população. A gente tem poucos dados estatísticos, por exemplo, de quantas mulheres com deficiência sofrem, de fato, essa dupla vulnerabilidade. Não temos apontamentos ainda. A mulher surda não consegue fazer uma denúncia numa delegacia porque ninguém se comunica em Libras. A mulher com deficiência intelectual é desacreditada, né, porque é a doidinha, não tem credibilidade, né, do que fala. A mulher com deficiência física não consegue chegar aos órgãos para fazer a denúncia porque não tem o acesso, não consegue pegar um ônibus para chegar lá, quando chega lá tem escadarias ou coisa do tipo. Então a gente tem que fazer políticas públicas para todos, mas específica para esse tipo de população também. E o número é muito crescente, né? Embora seja pequeno, o Disque 100 e o Disque 180 traz um recorte da deficiência, das mulheres negras. Da deficiência o número é minúsculo, mas a gente sabe que não é porque não acontece a violência, é porque a gente não consegue fazer o registro dela e ainda, em virtude disso, também não tem a política específica. Quantas mulheres hoje são Marias da Penha, que estão cadeirantes em virtude da violência? Também não se tem esse dado. E a gente sabe que para uma boa política a gente precisa dessas estatísticas. No caso do feminicídio, esse problema da subnotificação se repete, né? Apenas 12% dos assassinatos de mulheres foram registrados como feminicídios. E há uma divergência entre o número da polícia, que pega o início da investigação, e o Ministério Público, que já tem um avanço nas investigações. A senhora acha que precisa haver um treinamento, uma formação para os policiais? Com certeza é imprescindível capacitar para uma nova, um novo entendimento, né, do crime, uma nova visão. E isso, claro que vai diminuir a impunidade, é o que a gente crê, esse é o objetivo da lei. Tendo uma pena maior, que o homem, né, não faça isso com medo de receber uma punibilidade maior. E se a gente não consegue aplicar a lei como ela está, caracterizando o feminicídio, para que a gente tenha uma legislação que dá uma pena maior?
Então, é preciso sim capacitar, é preciso treinar todos os agentes, seja na polícia, seja na justiça, todos os atores que trabalham com a segurança e com o combate à violência contra a mulher. E aí a gente tem, como a senhora falou, do caso das mulheres deficientes, também uma subnotificação geral do crime voltado à questão de gênero, né? E aí fica mais difícil combater. Eu acho muito importante que a gente registre as conquistas. Realmente, nesses últimos 10 anos, nós tivemos, desde a Lei Maria da Penha, sancionada pelo presidente Lula, até a Casa da Mulher Brasileira, um programa criado pela presidente Dilma, que botava em cada capital uma unidade que ia atender todos os problemas, defensoria, vara, era o Instituto Médico Legal, você tinha uma unidade. Nós tivemos avanços no Plano Nacional de Enfrentamento à Violência, nas estruturas do Poder Judiciário, os mutirões que a ministra Carmen Lúcia solicita que todo ano os tribunais de justiça realizem para limpar a pauta de denúncias e de processos, são avanços. Agora, tem retrocesso, como esse caso da perda de recursos, e nós temos que cada vez mais estar vigilantes, que é a articulação institucional. É um dos problemas que na CPMI a gente constatou. Os órgãos Todos não se comunicam, os órgãos não se comunicam, cada um quer se afirmar. E às vezes a mulher não sabe nem a quem recorrer. E tem uma vulnerabilidade. Então, eu acho que nós tivemos avanços, conquistas, precisamos registrar. Algumas estão impedidas de serem efetivadas por esse contingenciamento de verba, que é um absurdo, e nós temos que ter essa coragem. E a deputada Rosinha, em matéria de coragem, não deixa a desejar. De discutir com a sociedade, discutir com os governos e teimar, porque as mulheres têm que ter a santa teimosia de acreditar que um dia vai melhorar para o mundo e para elas. Com certeza. Deputadas, a gente está caminhando para o final. Queria que as senhoras falassem um minutinho de considerações finais, falassem os projetos para 2018, o que a Câmara, a bancada feminina da Câmara tem como prioridade, os próximos passos. Olha, sempre tem que ser esse combate à violência contra a mulher e o aumento da nossa representatividade. Próximo ano é um ano eleitoral, então a gente tem que focar nisso também, né, de fazer essa campanha para que mais mulheres tomem partido, se empoderem, se envolvam na política, porque a presença da gente é mais atrevida do que a nossa ausência. Então é importante que a gente venha aqui falar por nós mesmos, brigar por nós mesmos e, enfim, esse combate à violência é de responsabilidade de todos, mas é principalmente nossa. Deputada Ju. Eu diria que nós falamos muito sobre a questão da punição ao crime. Nós teremos um outro programa em que devemos falar mais ainda sobre a prevenção ao crime de violência contra a mulher, ao doméstico. Não apenas de prevenção no debate cultural, nas escolas, como a deputada Rosinha da DEFOL falou, mas também na prevenção daquilo que é fundamental. A mulher tem que ter emprego, a mulher tem que ter estudo, a mulher tem que ter como sobreviver, porque se ela não tem forma de sobreviver, ela vai aceitar a violência cotidiana. A estrutura de creches para poder trabalhar, as estruturas de creches também, para que elas possam assumir a sua condição de cidadãs, que se têm opção, se cuidam e ganham para o seu cuidado e ainda tem o Estado para cuidar da sua própria família. Isso é o grande desafio que nós temos, a política de prevenção à violência. É verdade. Sem falar que a gente também tem que pensar no agressor, que ele precisa de cuidados, entre aspas. Quando eu falo em cuidados, é para que essa violência não se perpetue, porque ele paga por aquele crime, mas depois ele faz com outra, com outra, com outra e com outra. Então, que cuidados ele precisa? Qual a causa da violência na cabeça dele? Então, a gente precisa também ter esse enfoque, que passa pela prevenção, com certeza. Deputadas, obrigada pela presença. Chegamos ao fim desta edição do Câmara Debate. Eu sou Daniela André e este programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu conversei com as deputadas Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, e Rosinha da ADEFAL, do Partido Avante, de Alagoas. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.